Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um pouco diferente, sai um pouco da questão do campo, mas foi extremamente importante nessa semana e ficou em evidência inclusive dentro do jogo do Liverpool. Então o Liverpool bateu o Brighton, é verdade, conseguiu aumentar a diferença em relação ao Manchester City na Premier League, chegou a ter bons minutos dentro do primeiro tempo. No segundo tempo o jogo virou um certo drama ali na reta final, a expulsão do Alisson, um gol, mas conquistou os 3 pontos, mantém uma série fantástica de invencibilidade, mantém um aproveitamento altíssimo também, mas o assunto de hoje tem e não tem a ver com o jogo, porque não é exatamente uma análise do jogo em si, uma análise tática do Liverpool, como várias outras que já foram feitas aqui no canal, e sim tem a ver com a semana do Liverpool. Então a gente está falando aí muito de um comportamento do torcedor que ficou em evidência nessa partida contra o Brighton, porque a gente viu manifestações, protestos, o torcedor cantou e gritou por justiça dentro dos primeiros minutos do jogo e se manifestou com várias faixas, cartazes e tudo mais. Então a ideia do vídeo é tentar contextualizar isso, tentar explicar por que essa foi uma semana de derrota para o torcedor do Liverpool fora dos gramados. Isso tem a ver com uma história antiga, com uma história que começou em 1989, por isso que eu acho que o vídeo aqui vai ser uma boa oportunidade para tentar passar com calma alguns dos tópicos importantes, já que é um assunto extremamente relevante que já se arrasta há 3 décadas dentro de uma briga grande fora de campo e que significa demais para o torcedor do Liverpool e para a cidade de Liverpool também. Antes, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo. Clica aí, um clique rápido, você se inscreve, aproveita também, já ativa o sininho aí da notificação, você vai ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. E claro, deixe o seu comentário, a sua curtida, ajude o canal a seguir crescendo aí também. Então é sempre muito bem-vindo quando você deixa a sua curtida, até para saber, ter uma ideia de que tipo de assunto vocês estão curtindo mais, se é análise específica de jogo, se é quando foge um pouquinho do campo e bola para falar de outras histórias relevantes também. Enfim, deixa aí a curtida, deixa nos comentários que eu estou sempre de olho também. Vamos falar então um pouco dessa história. A história começa em 15 de abril de 1989, que é uma data muito marcante na história do futebol inglês, porque é a data da maior tragédia dentro do universo esportivo na Inglaterra, a tragédia de Hillsborough. Hillsborough é o nome do estádio do Sheffield Wednesday, que fica na cidade de Sheffield. Sheffield foi o palco da semifinal da Copa da Inglaterra em 1989. A Copa da Inglaterra durante muito tempo tinha sedes neutras nas semifinais. Hoje em dia a gente fala das finais em Wembley, da final, das semifinais também acontecendo em Wembley já há algum tempo, mas em outros momentos a Copa da Inglaterra já teve muitos momentos diferentes. O torneio começou tão lá atrás, né, na década de 1870, então é um torneio que já teve várias fases, momentos diferentes. E nessa altura o jogo entre Liverpool e Nottingham Forest seria na casa do Sheffield Wednesday, que é Hillsborough. E Hillsborough virou um nome que vai muito além até da relação com o Sheffield Wednesday, virou um símbolo de uma marca negativa, triste na história do futebol inglês e na história do Liverpool em especial. Ok, então esses times se enfrentariam na semifinal, mas o que aconteceu? Um problema de organização, de superlotação, e com isso os torcedores foram se aglomerando em um setor só e foi entrando gente, tinha muita gente do lado de fora com a partida prestes a começar, eles resolveram abrir portões para que os torcedores entrassem mais rapidamente, só que abriram portões de uma área que já estava lotada. E isso que só acabou gerando? Uma superlotação e um problema, uma escala enorme, que foi a quantidade de gente forçando a entrada onde já não havia mais espaço. A consequência foi esmagar muita gente, pressionar muita gente contra as grades. Aí tem outro ponto que é sempre relevante, né? Hillsborough foi um dos episódios, ali no final dos anos 80, segunda metade da década de 80, foi muito marcante em relação a tragédias, a problemas, a dificuldades que o futebol inglês viveu. Então, desde incêndio em estádio, passando por punição com suspensão de competições europeias por conta da final em Heysel entre Liverpool e Juventus em Bruxelas, na Bélgica, né, em Heysel. Então, o futebol inglês ficou banido das competições europeias por algumas temporadas, mas isso não mudou muita coisa no cenário nacional. Existia uma briga muito grande de como conter os hooligans, como acabar com o sentimento de impunidade nos estádios. Isso viria justamente a partir daí, com muitas outras mudanças, inclusive em relação às normas de segurança, às condições que os estádios deveriam
deveriam ter, os pré-requisitos para que você receba um jogo e tudo mais. Mas a tragédia de Hillsborough foi um fator muito importante para algumas dessas modificações. E na Inglaterra, como em vários lugares do mundo, no Brasil a gente está cansado de falar sobre isso, né? Tem muita coisa que só muda depois de uma grande tragédia acontecer. E Hillsborough foi exatamente isso, porque muita gente foi sendo pressionada contra as grades. Na época as grades estavam ali para evitar invasões de campo. Algumas partes dos estádios, no caso de Hillsborough, por exemplo, você tinha uma parte que era mais baixa para que os torcedores pudessem acompanhar os jogos de pé, perto dessas grades, e isso foi aglomerando gente, empurrando gente, até que muita gente começou a passar mal sendo esmagada contra a grade, muita gente começou a se pisotear ali no meio do caminho, e a consequência disso foi que a Inglaterra viu naquele dia 96 mortos, não exatamente naquele dia, né? 96 é o número geral dos considerados mortos pela tragédia, mas, por exemplo, um dos torcedores viria a morrer só em 1993, mas ficou em estado vegetativo durante algum tempo por conta da tragédia em si. Mas quando a gente fala em 96, são as 96 mortes por conta dessa superlotação. Ok, então isso aconteceu em 89, uma enorme tragédia, gente pulando para tentar sobreviver, gente pisando em cima dos outros. As imagens são muito fortes, tem imagens pelo YouTube se você jogar, das transmissões na hora e tudo mais. Algumas das imagens são muito fortes. Vou até deixar na descrição do vídeo também, tem uma matéria muito boa que a BBC fez essa semana, relembrando esses 30 anos de luta, com uma matéria de 15 minutos, para quem entender inglês ou para quem entender com legendas em inglês, eu recomendo, vou deixar o link na descrição. Mas enfim, e por que essa luta? Porque depois desse dia, primeiro, alguns jornais, mais especificamente o The Sun, que passou a ser um jornal odiado na cidade de Liverpool, ele coloca no dia seguinte a culpa nas vítimas. E esse foi um discurso de muita gente, da própria polícia, inclusive. Então, por muitos anos, oficialmente, a tragédia e a morte das 96 pessoas, isso foi tudo tratado como se fosse culpa das vítimas. Eles que não respeitaram, foi baderna de torcedor, que era algo que realmente acontecia com frequência nos estádios na Inglaterra, mas não foi o caso, né? Esse que é o grande ponto. Isso gerou um sentimento, primeiro, de união muito grande dentro da cidade, de comoção muito grande, porque Liverpool não é uma cidade tão grande, então existe muito a ideia, até hoje muito se fala, sobre a ideia de todo mundo de alguma forma foi afetado, conhecia alguém que conhecia alguém, ou que tinha algum familiar envolvido na tragédia, ou que se não morreu estava no estádio e foi um sobrevivente da tragédia, em que muita gente ficou ferida, muita gente passou apuros e tudo mais. Mas qual que foi o ponto aí? Durante muitos anos, várias investigações aconteceram e seguem acontecendo nos últimos anos também. Afinal de contas, a gente está falando de 30 anos desde que a tragédia aconteceu, né? É muito tempo. E o que aconteceu de novo? Primeiro, dentro de uma das homenagens em Anfield, acabou que um grito da torcida no pedido de justiça, enquanto os discursos aconteciam em uma dessas homenagens, isso acabou alavancando novamente a cidade para que essa causa não fosse esquecida, para que os familiares fossem respeitados, para que aquela página não fosse completamente virada. Não no sentido de superar a tragédia, mas no sentido da busca pela verdade, da busca pelo que de fato aconteceu. E novas investigações começaram, com inquéritos e tudo mais. E em 2015 veio uma página muito importante, porque em 2015, pela primeira vez, o governo, de alguma forma, assumiu a responsabilidade. E o próprio David Cameron, na época, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele chega a pedir desculpas oficialmente. Então aí a gente está falando do governo pedindo desculpas pela forma com que os torcedores, familiares, foram tratados ao longo de tanto tempo, né? Em 2015, a gente já está falando aí de 26 anos desde que a tragédia tinha acontecido. E pela primeira vez o discurso mudava oficialmente. E por que esse discurso mudou oficialmente? Porque o policial que era um dos encarregados da segurança naquele estádio, em 1989, ele falou abertamente e assumiu, reconheceu vários erros. Reconheceu que a culpa foi da polícia ao abrir os portões, que foi da polícia ao não conseguir administrar e conter uma área que já estava muito cheia, dela ficar ainda mais lotada e aquela superlotação gerar tantos problemas, que foi da polícia a ideia depois de tentar liberar parte da grade, o que acabou gerando um outro tumulto, que foi muita gente caindo um em cima do outro e tudo mais. Então toda a gestão daquela situação de crise foi péssima. E em 2015,
pela primeira vez de uma forma oficial, isso foi falado dentro de um desses inquéritos. E aquele policial, que era um dos chefes da operação, acabou abrindo um novo capítulo dessa investigação. E por que essa semana foi uma semana de derrota? Porque nessa semana aconteceu um novo julgamento, que já tinha começado há alguns meses, já tinha acontecido um julgamento, mas aí pediram para que fosse adiado e acontecesse novamente, recomeçasse. É uma história muito arrastada e muito delicada também. E nessa última semana, a justiça definiu como inocente das mortes, né, das mortes dos 96, mas na verdade seriam dos 95, porque pela lei inglesa da época, o que morreu em 1993 já não poderia entrar nesse bolo, porque teria que ser algo, a morte para fazer parte do pacote teria que ter acontecido em no máximo 1 ano de prazo, mas aí são pequenos detalhes burocráticos na questão legal da coisa. Então, o julgamento dessa semana era um julgamento que poderia ter definido um culpado oficialmente por 95 das 96 mortes, embora a gente soubesse que uma relação óbvia colocaria o 96º na história também. Mas com isso, com a definição da justiça de inocentar aquele policial, as famílias e os torcedores voltaram a se revoltar, porque eles se sentiram muito próximos de um desfecho não feliz, porque é impossível ter um desfecho feliz diante de uma tragédia que marcou e segue marcando durante 3 décadas, né? É uma cidade, um clube, mas um sentimento de gol contra, digamos, uma frustração muito grande, porque poderia ter sido uma vitória, entre aspas, ou pelo menos um sentimento de que alguma justiça seria feita com alguém sendo culpado, tendo alguém para ser condenado por isso, mas não foi o caso. Eu não vou entrar no mérito do julgamento em si, até porque não é a minha praia, eu não conheço os detalhes, não sei até que ponto o policial deveria ou não ser enquadrado no que ele estava sendo julgado especificamente, mas o fato é que, como ele mesmo já tinha assumido a responsabilidade por diversas decisões de 1989, boa parte da torcida, quando eu digo torcida não é no sentido de torcer passionalmente não, é muito mais no sentido de união mesmo, porque aqui não é uma questão clubística, é uma questão humana. Mas então eu diria que a torcida, a cidade, estava todo mundo esperando por um desfecho que colocasse, enfim, não digo um ponto final, mas pelo menos encerrasse um capítulo mais longo e que desgasta tanto para todas as famílias envolvidas, porque nesse processo existem vários grupos, né, de familiares das vítimas e que tentam conduzir, que tentam forçar para fazer com que a justiça acelere esse processo, para fazer com que o governo, o país responda com justiça por algo que aconteceu e não só passou impune durante muito tempo, mas passou colocando a culpa nas pessoas claramente erradas, né, que não tiveram qualquer tipo de culpa naquela situação. Então, diante disso tudo, e desse julgamento dessa semana, que teve um desfecho muito frustrante para o torcedor do Liverpool, os torcedores se manifestaram. E aí a gente viu o Anfield gritando justiça para os 96 durante um bom tempo, né? Durante todo o apito inicial, até os 6 minutos de jogo, foi a única coisa que a torcida gritou. Depois outras manifestações também. O próprio Never Walk Alone ganhou um peso grande nessa relação entre cidade e clube, entre torcida e clube, porque passou a representar muito isso também, né? O lado emotivo, o lado de você tentar mostrar para as famílias, para as pessoas que perderam pessoas próximas, que de fato ninguém ali vai caminhar sozinho. Então o significado da música aproximou ainda mais parte da torcida, parte da cidade. A gente já viu grandes demonstrações de união até por parte do Everton. O Everton, grande rival local do Liverpool, já participou de muitas dessas homenagens. Existe um sentimento de respeito muito grande em relação a isso e a gente já viu, tem imagens belíssimas, né, de torcedores com camisas de Everton e Liverpool, aquela imagem tradicional do 96 com as crianças, uma com a camisa de cada clube, um camisa 9, outro camisa 6, são imagens que foram construídas e que marcaram essas últimas 3 décadas. E, enfim, esse é um assunto que fica sem definição justamente por conta disso. Então a derrota do Liverpool fora de campo é uma derrota porque ela reabre uma ferida muito grande na história do clube, na história do futebol inglês, na história da torcida do Liverpool, na história da cidade de Liverpool. O momento do clube dentro de campo é excepcional. Liverpool líder isolado na Premier League, Liverpool atual campeão da Champions, mas fora de campo foi uma semana delicada e por isso
o estádio, a atmosfera do estádio não tinha como ser uma normal, não tinha como seguir, como se nada tivesse acontecido. E é possível e até provável que a gente volte a ver manifestações do tipo nas próximas semanas. A tragédia de Hillsborough tem vários tópicos que são muito relevantes. É algo muito rico do ponto de vista de estudo social na Inglaterra, de estudo sobre governo, intervenção do governo na questão do esporte, na questão de como as medidas que foram tomadas levaram para os estádios uma sensação de segurança maior, ao mesmo tempo levaram uma outra consequência que foi uma mudança socioeconômica dos estádios também, uma questão de mudança de público por conta dos novos valores, economicamente falando, que os estádios passaram a ter. Isso acaba entrando também no momento crucial que foi a criação da Premier League um pouco depois, justamente ali no pós-tragédias e tudo mais, claro, alguns anos depois, uma coisa não tem relação direta com a outra, mas a Premier League acaba surgindo nesse momento de ampla transformação do cenário inglês em relação ao esporte, em relação ao futebol. Então é uma tragédia que tem muitos desdobramentos e ela faz parte de muitos assuntos diferentes dessa época específica da Inglaterra, não diria nem só do futebol inglês. Então é sempre um assunto, embora muito triste, e até muito emocionante quando você para ler, ouvir relatos, ver especiais da época e tudo mais, é algo muito enriquecedor do sentido de estudo mesmo, de você ir a fundo, tentar entender, tentar captar uma coisa ou outra. Então tentei resumir mais ou menos o que são esses 30 anos aí de luta e o que foi essa derrota dessa última semana do Liverpool fora de campo. Mas claro, convido você aí a se inscrever mais uma vez, a deixar seu comentário e participar, como sempre, aqui com a sua curtida e com o seu comentário aqui na caixinha aqui embaixo. É isso, um abraço a todos, até a próxima.